Olá, meus amados irmãos em Cristo. Que a paz do Senhor continue reinando no seu coração e na sua vida, na sua família, nesta noite de domingo. Eu estou aqui hoje porque faz alguns dias que eu gostaria de ter compartilhado uma palavra com vocês, mas fui relutando, esperando um pouco, mas hoje eu decidi comentar com vocês uma palavra que eu considero de muita importância. Aliás, uma querida amiga minha, professora, chamada Isildinha, lá de Paulínia, outro tempo me disse assim: Araújo, você precisa fazer um artigo falando de esperança. E realmente ela tinha razão, e o Espírito Santo tocou no meu coração de falar com você um pouquinho sobre esperança. Mas no final de domingo, final de Páscoa, num contexto tão complicado como o de hoje, de pandemia, tantas pessoas morrendo, como falar de esperança? Mas é justamente por isso que eu gostaria de falar com você. Por quê? Porque apesar de o cenário ao nosso redor ser completamente desfavorável, e nós não ignoramos isso, ao contrário, nós oramos pelas pessoas continuamente, todas as noites, eu e a minha família temos nos reunido para orar pelas pessoas, por aquelas que estão enlutadas, por aquelas que têm entes queridos doentes, por aquelas que têm doentes, pelos profissionais da saúde, enfim, por todos nós, justamente porque nós respeitamos isso, né, cuidamos para que nós também não sejamos vítimas, tomamos todos os cuidados necessários, mas mesmo assim nós sabemos que a nossa esperança e a nossa proteção verdadeira está em Deus e não simplesmente nesses cuidados que nós tomamos. Mas por que será que eu senti no coração de compartilhar essa palavra com você hoje? Porque a palavra de Deus nos mostra que ainda existe esperança. Mas é preciso que nós tomemos alguns cuidados. Lá em Provérbios 4:23, a palavra de Deus diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar nesta noite com você é exatamente a necessidade de nós guardarmos o nosso coração e a nossa mente. De que forma? Ora, se nós fizermos uma analogia, nós pegando uma casa como parâmetro de comparação e nós formos depositando então nessa casa lixo, o final não vai ser muito legal. Por quê? Vai gerando mau cheiro, vai gerando algo que atrai moscas, que atrai outros insetos, que pode atrair escorpião, atrair rato e pode gerar doenças, transmitir doenças das mais variadas sortes na vida de uma pessoa. E a nossa mente não é diferente. A nossa mente também precisa ser um ambiente saudável. E se nós não guardarmos a nossa mente, o nosso coração, certamente nós teremos complicações. E de que forma nós podemos guardar? Ora, se nós ficarmos o tempo todo assistindo aquilo que a mídia mostra de tantas mortes, tantas desgraças, certamente nós também adoeceremos. E existem as mídias sensacionalistas, tanto pela internet como as televisões, que exploram demais essas coisas. E isso certamente vai causar algum dano muito forte a nós. Por isso a palavra de Deus, aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 26, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A palavra de Deus sempre é muito rica em ensinamentos. E o apóstolo Paulo aqui nos deixa uma grande lição, que nós precisamos encher a nossa mente de tudo aquilo que é bom,
de tudo aquilo que é puro, que é honesto, que é verdadeiro, que é amável e que é de boa fama. Eu quero abrir parênteses aqui novamente e dizer, não vamos ignorar aquilo que está acontecendo no mundo. Ao contrário, nós vamos nos cuidar e orar pelas pessoas que têm passado por essa dificuldade. Mas nós não podemos ficar o tempo todo nos enchendo desse lixo que a mídia despeja sobre nós. Porque senão nós adoeceremos, talvez não do Covid, mas de outras doenças emocionais ou psicossomáticas que vão gerar grande prejuízo para nós. E existe esperança no meio disso tudo? É outra coisa que eu gostaria de realçar com você. Sim, existe esperança. Hoje nós estamos vivendo a Páscoa. A Páscoa no sentido cristão e não no sentido do judeu, do povo hebreu, do povo judeu, significa a ressurreição de Jesus Cristo. Demonstra claramente que Jesus ressuscitou nesse dia. Nós não sabemos o dia do mês, mas nós sabemos que Jesus veio, que ele exerceu seu ministério tão vitorioso, que ele foi preso, que ele foi morto numa sexta-feira e que num domingo ele ressuscitou. E Jesus é a nossa esperança. Por isso o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lá em 1 Coríntios 5, 15 e 19, ele nos fala sobre isso. Que nós não devemos esperar em Cristo só nessa vida. Por isso que, ainda que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor sejam completamente desfavoráveis, nós sabemos que se nós somos cristãos, se nós realmente estamos em Cristo, existe esperança para nós, porque Jesus fez tudo aquilo que fez e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação, para nos trazer uma nova e viva esperança, que ultrapassa os limites aqui da terra e transcende todas essas coisas, porque vai repercutir na nossa eternidade juntamente com Deus. E é interessante que a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara que o Senhor nos chamou para a paz. Parece contraditório, porque lá em João 16 e 33, a Bíblia diz, Jesus, aliás, diz o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos advertiu que haveria tribulações, que haveria aflições. Então, como ter esperança e como ter paz? Justamente porque Jesus venceu o mundo, significa que nós podemos ter paz, que o nosso coração pode descansar nele, ainda que as circunstâncias sejam completamente desfavoráveis e em especial no momento que nós estamos vivendo, no nosso país, mas também em outros países no mundo, porque Jesus veio para nos oferecer uma paz e uma segurança e uma esperança que transcende essa vida terrena e repercute na nossa eternidade, como eu já disse. E também aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, e também o início do 16, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos chamados para a paz, e que essa paz deve dominar em nosso coração. Mas de que forma ela vai dominar? Se nós ficarmos nos alimentando daquilo que acontece no mundo, daquilo que a mídia joga para nós, certamente nós não vamos ter paz. Nós vamos entrar em pânico, nós vamos ficar desesperados, como existem tantas pessoas assim, com crises de ansiedade, pessoas que estão muito mal. E como ter paz? O apóstolo Paulo também vai nos dizer aqui, no versículo 16, então Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, se a palavra de Cristo habitar abundantemente em nosso coração, nós poderemos sim ter paz, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. E é isso que eu desejo para você. Essa tem sido a minha oração juntamente com a minha família, que nós tenhamos paz, todos nós,
tenhamos equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio físico e que nós possamos viver as benesses de Deus a cada dia, sob o seu cuidado, sob a sua proteção. Então, neste dia, que é o dia em que se comemora a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação e para que nós possamos desfrutar dessa nova e viva esperança, ainda que a situação seja desfavorável, se nós estivermos nele, então nós podemos descansar, nós podemos viver em paz, nós podemos ter esperança de um futuro melhor, de um futuro glorioso, não porque o mundo tem a nos oferecer, não porque os políticos têm a nos oferecer, mas porque o Senhor nos tem para oferecer. Então, o meu desejo é que você receba esta palavra e seja abençoado por ela. Receba também o meu abraço e saiba que diuturnamente nós temos orado por você, pela sua família, pelo nosso país, para que todos nós possamos desfrutar da maravilhosa graça de Deus sobre nós. Fique com o Senhor. Tenha uma noite de paz. Que essa paz, que essa graça maravilhosa seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.